A mensagem que sai do coração de Ao-Shua para o seu coração. E eu muito me alegrei em nosso Salvador, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, porém não tinhais tido oportunidade. E não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a passar por necessidade. Tudo posso naquele que me dá forças. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 10 ao 13. Sem dúvida alguma, nós vemos estas palavras de Shaul, Paulo, demonstrando sua gratidão para com os irmãos e as irmãs de Filipenses, que sempre estavam de uma forma direta participando da obra que Shaul desempenhava. Isso mesmo, nós sabemos que Shaul, Paulo, desde o momento do seu chamado, desde o momento da sua conversão, este homem, ele não renuncia apenas uma vida social que ele tinha. Ele não renuncia apenas os privilégios da época dos quais ele tinha acesso. Ele não renuncia apenas isso, mas ele renuncia uma carreira profissional aonde ele poderia conduzir a sua vida de uma maneira organizada e de uma maneira em que ele, em momento algum, passasse por dificuldades. Isso no campo ou da vida material. Shaul abriu mão de constituir uma família. E por que ele abriu mão de tudo isso? Por que ele abriu mão de tudo aquilo que, tanto materialmente quanto socialmente, ele poderia usufruir? Não havia nada que o proibisse disso. Mas ele priorizou a obra sagrada de Yahushua. Ele foi levantado para ser o proclamador das boas novas para os povos gentil. E ele entendeu que ele precisava desempenhar isso com excelência, com dedicação e com muito zelo. E ele vai abraçar a causa de Yahushua de uma maneira comprometida, aonde a obra de Yahushua vai fazer parte da vida dele. Isso mesmo, a obra de Yahushua, o próprio Yahushua, fazem parte da vida de Shaul. Então, esse homem vai dedicar a sua vida a proclamar as boas novas. E nós, quando lemos as cartas de Shaul para a congregação de Corintos, para a congregação de Tessalônica, para a congregação de Filipenses, de Colossenses, também podemos ver as cartas dele para os romanos. Também sabemos que ele escreveu até para a congregação de Laodiceia. Quando vemos os relatos no livro de Atos da dedicação, das viagens missionárias que esse homem realizou, dos trabalhos que este homem fez, das milhares ou milhões de almas que este homem ganhou, dos enfrentamentos que esse homem teve em defesa da verdade, dos momentos em que muitas das vezes ele não contava mais com a própria vida devido aos perigos que ele enfrentava.
Sabemos que naquela época as viagens ocorriam por intermédio de barcos, navios, e muitas vezes as tempestades eram terríveis, mas também muitas das vezes percorreu longos caminhos a pé, sozinho, e ele enfrentou o perigo de ladrões, de salteadores, conviveu com ameaças, perseguições do Império Romano, em prisões muitas vezes, na miséria, literalmente passando fome, passando sede, e muitas vezes sem ter até um vestuário, uma roupa para se vestir. Mas esse homem, ele não desistiu, ele não desistia, e ele não ficava murmurando nem contra Yahushua e nem contra as comunidades. Ele fazia porque ele sabia que o que ele estava fazendo, ele simplesmente estava cumprindo com o chamado na sua vida. Aquilo que Yahushua colocou na sua mão para fazer, ele procurou desempenhar da melhor forma possível. E nesse trecho da leitura de Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13, nós vemos ele agradecendo os irmãos de Filipenses por terem compartilhado com ele, por o terem ajudado. Então ele diz: muito me alegrei em nosso Salvador, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, porém não tinhais tido oportunidade. Aqui ele começa fazendo um agradecimento no capítulo 4, verso 10, porque a congregação de Filipenses estava o auxiliando no projeto da obra. No verso 11 ele diz: e não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele diz: este agradecimento não é porque eu estou passando por dificuldade, por necessidade que eu estou a fazer. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E olha o que vem na sequência. Ele diz: sei estar abatido. Os momentos em que estou abatido, eu sei lidar com isso, eu tenho controle sobre isso. E sei também ter abundância. Então, quando estou abatido, ou quando tenho em abundância tudo o que preciso, isso não vai alterar os meus propósitos, isso não vai alterar o que eu sou. E ele diz: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Em todas as coisas e em todas as maneiras, ou seja, na condução da sua vida, ele estava instruído pelo Espírito do Altíssimo. E aí ele diz que ele está instruído em todas as coisas e em todas as maneiras, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a passar por necessidade. E ele diz: tudo posso naquele que me dá forças. Se eu passar fome, se eu passo necessidade, se eu passo dificuldade, não tem problema. Eu aprendi a lidar com isso. Se tenho ou se não tenho, eu sei lidar com isso, porque o meu mestre me instruiu. E ele faz os agradecimentos a todos os irmãos e a todas as irmãs de Filipenses, porque esta congregação o ajudava muito nas suas viagens, nas suas necessidades, o ajudava muito em oração, compartilhava com ele sempre, e então ele demonstra sua gratidão. Quero dizer para os irmãos e para as irmãs que as palavras de Shaul têm que nos inspirar. Não importa o tamanho do desafio ou da dificuldade que temos no dia a dia, a obra sagrada, ela precisa ser feita. A obra sagrada, ela precisa avançar. E eu quero dizer mais uma vez a todos os irmãos e todas as irmãs que nos acompanham: obras missionárias, viagens missionárias, não se faz apenas indo pessoalmente. Muitas pessoas têm participado de grandes trabalhos de evangelização da obra de Yahushua.
Quero dizer mais uma vez, missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. É muito importante você ter esse entendimento. Você tem orado por aqueles irmãos e irmãs que viajam por esse país, você tem pedido a proteção do Altíssimo, você tem pedido para que Yahushua seja com eles, pois saiba que você está participando da obra de evangelização. Aqueles que contribuem financeiramente estão participando da obra de evangelização e os que vão estão desempenhando o trabalho. Um grande abraço a todos, que Yahushua conceda a você um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Yahushua. Shalom, shalom.